A temperatura média do planeta aumentou mais de 1 grau em pouco mais de um século, resultado do aumento das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. E o aquecimento altera a disponibilidade de água, a ocorrência das chuvas, duração e intensidade da seca e, é claro, a umidade do solo. Diante desse cenário, a Embrapa desenvolveu um novo estudo, alfaces em temperaturas de 30 graus. É isso mesmo, 5 graus acima da média. E quem vai falar sobre esse estudo com a gente é Carlos Pacheco, pesquisador da Embrapa Hortaliças. Seja muito bem-vindo, viu, Carlos? Obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Olá, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o nosso trabalho. Bom, Carlos, a gente abre essa entrevista para falar de um estudo tão importante, né? A gente sabe que a alface é uma verdura bem sensível ao calor. Então eu começo te perguntando como que está sendo feito esse estudo e como essa hortaliça resistiu a um calor de 30 graus. É, Nós trabalhamos aqui na Embrapa Hortaliças com uma série de estudos que visam, né, promover a adaptação dos sistemas de produção das diversas hortaliças existentes, entre elas a alface, às mudanças do clima. Nesse caso específico, nós estamos trabalhando em parceria com o Dr. Fábio Suinaga, que é o nosso melhorista de alface, para desenvolver variedades, cultivares de alface que tolerem melhor as temperaturas projetadas, né, em cenários de mudança do clima. Para isso, nós utilizamos um equipamento, uma câmara de crescimento vegetal, onde conseguimos simular, né, essas temperaturas futuras projetadas, de modo que consigamos ali entender o comportamento das plantas, né, quando cultivadas nesse calorão aí projetado. É o que é muito comum no Brasil, né? Bom, o que que esse bom desempenho, então, significa, Carlos, quando a gente fala da necessidade de uma segurança alimentar mundial, já que também estamos discutindo aí um futuro com mudanças climáticas que estão acontecendo, impactos que a gente já está observando no nosso dia a dia? É, Primeiramente, para responder esse seu questionamento, né, eu tenho que contextualizar um pouco do que foi esse ensaio que nós conduzimos, né? Certo. Nós avaliamos uma série de cultivares de alface disponíveis no mercado, a essa temperatura, né, extrema durante 45 dias ininterruptos. Durante esse período, apenas 3 dessas cultivares apresentaram um bom comportamento, uma boa produtividade, né, nesse cenário desafiador. Então, isso mostra, né, num primeiro momento, que, embora nós tenhamos conseguido resultados positivos, ainda há um grande caminho a se percorrer, né, do ponto de vista de adaptação da cultura a essas condições climáticas que são projetadas para um futuro não muito distante. Essas cultivares que apresentaram bons resultados, elas tinham uma característica comum, né? Elas eram cultivares de ciclo muito precoce, e além disso, né, elas foram cultivares desenvolvidas para atendimento regional a uma região do país já muito quente, que é a região norte, né? Sim. Então elas já tinham ali carregando na sua genética essa tolerância ao calor, né? A partir desses resultados, a nossa ideia é utilizar essas plantas, né, entender o que as levou a ter essa maior tolerância ao calor e, a partir disso, né, partir para o desenvolvimento de novas variedades, de novas cultivares, né, ainda melhor adaptadas às condições que se espera no cenário de mudanças climáticas. Bom, avaliar o impacto das temperaturas mais altas nessas cultivares, então, Carlos, significa evitar prejuízos para o produtor rural? Eu te pergunto isso porque a gente sabe que a comercialização de frutas e hortaliças no ano passado, por exemplo, movimentou algo superior a 100 bilhões de reais, segundo a Conab. Queria que você comentasse sobre isso. Não, com Desculpa, só uma certeza correção, é um fato. 60, viu? 60 bilhões. Ok. Então, com certeza é um fator importante, inclusive,
para auxiliar, né, no controle dos preços e, consequentemente, da inflação, né? A gente sabe que as mudanças climáticas, e aí quando eu falo em mudanças climáticas, eu não digo apenas o calor, mas também a ocorrência de chuvas extremas, a intensificação, né, e a maior frequência de ocorrência de eventos de seca, o surgimento ou a emergência de novas pragas e doenças, tudo isso tem um potencial significativo de afetar a disponibilidade, né, dos alimentos no mercado. Afetando a disponibilidade com a oferta, né, permanecendo, com uma oferta menor, com a demanda permanecendo a mesma, vai se ter pressão inflacionária, né, vai se ter pressão de aumento de preços, né, e, consequentemente, menos gente, principalmente a população mais pobre, vai ter maior dificuldade, né, de acessar esse tipo de alimento que está intrinsecamente ligado à manutenção da segurança alimentar e da segurança nutricional da população brasileira. Né? Então, estudos como esse visam reduzir esses impactos no futuro, né? E, a partir disso, ter-se, né, um menor impacto nos preços dos alimentos, uma menor pressão inflacionária e, por fim, a manutenção da segurança alimentar e nutricional da população. Agora, Carlos, voltando um pouquinho para esse experimento, vocês perceberam aí que houve uma influência na qualidade do alface, houve mudanças nas características dos pés, e se esse resultado, por exemplo, ele pode ser utilizado, ampliado para outras hortaliças? Sim, houve. Nós observamos, né, em várias das cultivares testadas, a ocorrência predominante da queima de bordas, né, como desordem fisiológica majoritária, Tá. mas também observamos a ocorrência de necrose, de clorose, né, que é aquele amarelecimento das folhas, e até mesmo, né, em algumas cultivares mais sensíveis, a morte de boa parte do estande das plantas, né? No caso dessas cultivares que apresentaram bons resultados, elas apresentaram uma menor ocorrência desses fenômenos, mas ainda assim, em alguns casos muito específicos, essas desordens acabaram acontecendo. Nós ainda não avançamos no sentido de entender qual é o efeito disso sobre o potencial nutricional da planta, né? Então, isso é uma área que nós ainda temos que avançar. E respondendo ao seu último questionamento, sim, né, a ideia é avançar com esses estudos para as hortaliças com as quais a Embrapa trabalha. Carlos, quero te agradecer pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. É sempre importante a gente trazer todos os assuntos que envolvem a Embrapa. Um bom trabalho aí para você. Você está em Brasília, certo? Certo. Quando tiver novidade, o espaço está aberto aqui no Planeta Campo, viu? Um grande abraço. Tá ok, mais uma vez eu agradeço, né, pelo convite e só gostaria de deixar uma mensagem final, Claro. que que nós não deixemos, né, para conduzir a adaptação às mudanças do clima quando ela já estiver chegada, né? Temos que fazer isso hoje para atingir bons resultados no futuro. Com certeza, é isso. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.